E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Continuando com o conjunto de aulas sobre isomeria. Nesta aula vamos falar um pouquinho mais sobre um dos tipos de isomeria, que é a isomeria plana, que é a aula 2 do conjunto de aulas. Quer aprender um pouco mais sobre os tipos de isomeria plana que tem e como saber diferenciar um tipo do outro? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal. Continuando com esse assunto de isomeria, nesta aula a gente vai comentar um pouco mais, que é a segunda aula, né? Sobre a isomeria plana, que nada mais é que um tipo de isomeria que que os isômeros, né, os compostos, eles podem ser diferenciados pela fórmula estrutural plana. Então, somente pela fórmula estrutural plana, né, a gente consegue diferenciar qual que é a diferença de um tipo de isômero para o outro, né? Relembrando da aula passada, que isomeria, para ser um composto comparando com outro, serem isômeros, normalmente eles têm que ter o quê? Iguais? Mesma fórmula molecular. Então, se ambos apresentam a mesma fórmula molecular, mas por algum motivo nas propriedades eles são diferentes, esse tipo de coisa a gente vai chamar de isomeria, e que é muito comum, conforme eu falei na aula passada, na natureza. Nessa parte de isomeria plana, a gente pode dividir ela em 4 principais tipos de isomeria plana que tem. E que são diferenciadas pela função, ou seja, que a gente chama de isomeria de função, ou seja, os compostos têm a mesma forma molecular, mas funções orgânicas diferentes, né? A isomeria de cadeia, que também tem alguma coisa na cadeia das duas que são diferentes também, de posição, diferentes, por exemplo, posições de grupos, de funções das funções, de ligações, também pode ter esse tipo de isomeria, e isomeria de compensação, que aí já tem mais a ver com a posição, por exemplo, de um heteroátomo dentro de uma cadeia orgânica. A gente vai ver cada uma delas com mais detalhes agora. Começando pela isomeria de função. O que a gente precisa ter em mente que é uma isomeria de função, né? Como o próprio nome diz, né? Que eles são isômeros, têm a mesma fórmula molecular, os compostos, porém, como é de função, eles têm funções orgânicas diferentes. Essa é a principal diferença nessa característica. Então, vamos ver aqui diferentes exemplos que a gente pode ver na natureza de isômeros que têm diferentes funções orgânicas. Por exemplo, quando a gente compara isômeros que um é álcool, o outro é éter. Inclusive, foi um exemplo que a gente deu na, na aula passada, né? Da introdução à isomeria, que a gente comentou. Um dos exemplos era justamente esse. A gente comparou dois isômeros que eram um álcool e um éter e viu que as propriedades químicas e físicas dos dois eram bem diferentes, né? Então, agora a gente vai ver aqui um álcool e um éter que ambos apresentam a mesma fórmula molecular, que é C4H10O, porém, um deles apresenta a função orgânica álcool, que é esse OH aqui na estrutura, e o outro apresenta essa função orgânica éter, que é esse O aqui no meio entre duas cadeias, um heteroátomo, né, entre duas cadeias orgânicas. Então vocês percebem que o que a gente pode notar nesse tipo de isomeria é que apesar de ambos terem a mesma forma molecular, a única diferença entre eles é que eles têm diferentes funções orgânicas. E isso, apesar de parece ser uma diferença mínima, em termos de propriedades desses compostos, são diferenças assim nas propriedades físicas e químicas muito grandes. Tanto que naquela comparação que eu fiz, vocês viram que tanto em relação às propriedades químicas e físicas quanto físicas, as propriedades são bem diferentes, só o fato de mudar o tipo de função orgânica de um composto, né? Então, a isomeria de função vai ser comum encontrar isômeros entre um álcool e um éter, por exemplo. Outros grupos que vão ser comum é encontrar isômeros entre aldeído, por exemplo, e cetona. Então, ó, por exemplo, um composto que ambos têm C3H6O como forma molecular, em que aqui a função orgânica é um aldeído, e nesse outro a função orgânica é uma cetona. Então vocês percebem que eles têm a mesma forma molecular, mas têm funções orgânicas também diferentes. Um aldeído, outro é uma cetona. E nesse caso aqui de baixo,
também vai ser comum encontrar isômeros entre ácido carboxílico e éster. Por esse exemplo aqui, dois isômeros que têm a mesma fórmula molecular C3H6O2, porém, um deles é um ácido carboxílico, que é esse C dupla OH no final da cadeia aqui, e o outro é um éster, que tem esse C dupla OO aqui no meio aqui. Ou seja, apesar de ambos terem a mesma fórmula molecular, também tem funções orgânicas diferentes. Então, gente, sempre que vocês observarem que dois compostos têm a mesma fórmula molecular e têm funções orgânicas diferentes, podem ter certeza que o tipo de isomeria que eles têm é isomeria de função. Então, se pedir para você identificar que tipo de isomeria que é, vocês vão falar que é isomeria de função. Por quê? Porque eles têm a mesma fórmula molecular e apresentam funções orgânicas diferentes. Beleza? Aí lembrando, quem ainda não tiver muito por dentro dessa parte de funções orgânicas, eu gravei uma videoaula só sobre esse assunto, falando sobre cada uma das funções orgânicas, como que a gente identifica cada uma delas numa molécula. A próxima isomeria plana que a gente vai ver é o que a gente chama de isomeria de cadeia, que diferente da isomeria de função, a de cadeia, normalmente o que se diferencia entre uma molécula e outra não é a função orgânica. Em muitos casos, inclusive, a função orgânica de ambas são iguais, porque se não fossem, seria a isomeria de função, caso a fórmula molecular de ambas seja igual, né? Agora, se a fórmula molecular de ambas for igual e também a função orgânica também não é diferente, porém tem alguma diferença na cadeia dessa estrutura, é o que a gente vai chamar de isomeria de cadeia. Aí podem ter diferenças de cadeia entre essas estruturas. Aí eu coloquei aqui as três principais. Que você pode ter isomeria de cadeia entre um composto que tem cadeia aberta ramificada e o outro que tem cadeia aberta também, só que não ramificada. Como esses dois casos aqui, ó. Essa é uma cadeia aberta não ramificada. E essa é uma cadeia aberta que vocês podem ver que tem uma ramificação aqui, ó, tá vendo? Ela tem essa ramificação aqui nesse carbono aqui. Então, apesar de ambas terem a mesma fórmula molecular, que nesse caso é C4, ambas têm 4 carbonos. Tem 3, 6, 9, 10 hidrogênios, C4H10. E quantos oxigênio? Nenhum. Então, C4H10, são ambas hidrocarbonetos, né? Então, ambas têm essa mesma fórmula molecular, C4H10, só que elas apresentam uma cadeia aberta ramificada e a outra não ramificada. Essa é uma forma de a gente diferenciar a isomeria de cadeia. Outra forma é quando uma tem cadeia fechada e a outra tem cadeia aberta. Então, ó, como esse caso aqui, ó. Esse aqui é uma cadeia fechada, um ciclo, né? E essa outra aqui é uma cadeia do tipo aberta. Então, se a gente for ver a fórmula molecular das duas, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, então é C4 e 2, 4, 6, 8 hidrogênios. Então, C4H8, a fórmula molecular das duas, porém, uma tem cadeia aberta e outra tem cadeia fechada. Então, elas são isômeros de cadeia também. E por fim, para a gente falar de isomeria de cadeia, um outro tipo que pode aparecer é um ter cadeia fechada, ramificada, como esse caso aqui, e o outro ter cadeia fechada, não ramificada, que é esse caso aqui. Então vocês percebem que por exemplo, uma tem 5 carbonos que estão todos dentro do mesmo anel aqui, e outro tem 5 carbonos também, porque são isômeros, ou seja, C5, né, a forma molecular de ambas. Deixa eu ver quantos hidrogênios. 5, 6, 8, 10. C5H10 de ambas. Então, assim, só que essa outra aqui tem um ciclo com 4 carbonos e um carbono que está fora desse ciclo, que é uma ramificação. Então, também é outro tipo de diferença que a gente pode ver entre moléculas que têm esse tipo de isomeria de cadeia. Então, se a isomeria de função, elas apresentam funções orgânicas diferentes, as moléculas, isomeria de cadeia, elas vão apresentar diferenças na cadeia mesmo, seja uma ser fechada, outra aberta, uma ser aberta e ramificada e a outra ser aberta e não ramificada, e assim vai. Beleza? Então esse é o outro tipo de isomeria que tem.
Podemos citar também a isomeria de posição, que é um outro tipo de isomeria plana também. Essa de posição é uma diferença muito sutil que tem entre as moléculas. Porque é uma diferença só normalmente, por exemplo, entre as funções orgânicas, ó, o grupo que indica a função, o grupo funcional, vamos dizer assim, da molécula. Então, se o grupo funcional, no caso dessas duas moléculas aqui, o grupo funcional é um OH que representa uma função orgânica do tipo álcool. Então, ambas têm a mesma função orgânica, ambas moléculas são álcoois. Porém, esse grupo hidroxila do álcool está no segundo carbono aqui de uma molécula que tem 3 carbonos. E o outro, o OH, está no primeiro carbono, ou último, dependendo do ponto de vista. Mas está nesse primeiro carbono aqui. Então vocês percebem que é só o que muda de uma para outra, é só a posição desse OH. Muito similar àquele exemplo que a gente deu na aula passada com relação àquelas duas substâncias que uma é produzida no feromônio da abelha rainha, lembra disso? Então, também era só uma isomeria desse tipo, isomeria de posição. Só a diferença na posição do grupo funcional. Mas essa isomeria de posição não precisa ser só a posição do grupo funcional para ter uma isomeria desse tipo. Pode ser também a posição de um grupo substituinte. Por exemplo, que são aqueles grupos que estão fora da cadeia principal. Lembra quando a gente aprendeu em nomenclatura os grupos substituintes? Então, que nesse caso aqui são esses grupos CH3 aqui, de todas essas 3 moléculas aqui que são isômeros. O que tem de diferença entre uma molécula e outra quando a gente compara essas 3 moléculas que são isômeros uma da outra? Que em cada uma delas a única diferença é a posição desse grupo CH3 aqui, desse grupo substituinte em cada uma delas, ó. Então vocês percebem que todas elas têm esse anel aqui, que é um anel que a gente chama de anel aromático, tem o OH na mesma posição, porém a posição de cada um dos grupos substituintes estão em lugares em carbono diferentes, né? Enquanto essa aqui está no, se esse for o carbono 1 para todas elas, né? Esse carbono aqui, ó, esse do meio aqui, ó. Se todas elas esse for o carbono 1, nessa primeira aqui, o CH3, que é o grupo substituinte, está no carbono 2. Nessa aqui, ele está no carbono 3. E nessa aqui ele está no carbono 4. Então vocês percebem que só mudou a posição onde que esse grupo substituinte está. Porém, a fórmula molecular de todas essas 3 moléculas é igualzinha. Assim como também nessa que os grupos funcionais estavam em posição diferente. Então, é uma outra forma da gente identificar a isomeria de posição. E por fim, também a gente pode identificar essa isomeria de posição com relação à posição da insaturação. Em outras palavras, posição da ligação dupla ou tripla que tem na molécula. Então, vocês percebem que se a gente for comparar essas duas moléculas, a única diferença que tem entre as duas é que a dupla, quando eu digo a única diferença, é a única diferença do ponto de vista estrutural delas, né? Que a única diferença que a gente pode observar desse ponto de vista é que a dupla ligação nessa primeira molécula está entre os carbonos 1 e 2. E nessa outra molécula aqui, a dupla ligação está entre os carbonos 2 e 3. Então só mudou a posição da dupla ligação. As duas moléculas têm a mesma forma molecular, porém a posição da dupla ligação mudou de um lugar para outro. Então, isso também é um tipo de isomeria de posição. Então, pode ser a posição do grupo funcional diferente, a posição do grupo substituinte diferente, ou a posição da insaturação diferente, vai ser considerado como isomeria de posição. Beleza, pessoal? Então, continuando. A última forma de isomeria que a gente vai ver é o que a gente chama de isomeria plana, no caso, né? É o que a gente chama de isomeria de compensação. No que se baseia basicamente essa isomeria de compensação? Ela vai se diferenciar principalmente pela posição do heteroátomo, o que vai fazer mudar um pouco a simetria da molécula. Por quê? Porque se eu comparar aqui a isomeria de compensação no caso dessas duas primeiras moléculas aqui, essa aqui comparada com essa outra aqui, o que a gente observa de diferença? Vocês percebem que ambas têm essa mesma função éter aqui, só que aqui o oxigênio, que é o heteroátomo, tá numa posição aqui que de um lado da molécula tem 3 átomos de carbono, uma cadeia com 3 átomos de carbono, e no outro lado uma cadeia com um átomo de carbono só.
Enquanto nessa outra, ó, que também é um éter, né? Elas têm a mesma função orgânica. A isomeria de compensação, a função orgânica é a mesma sempre, né? A única que a função orgânica vai mudar é a própria isomeria de função, né? Que a gente comentou, que foi a primeira isomeria plana que a gente comentou. Mas, ó, a diferença aqui nessas duas é que, tipo, só a posição mesmo desse heteroátomo que mudou. Que no caso é um pouquinho, às vezes pode confundir com a isomeria de posição, né? Mas na realidade, essa de compensação, ela na realidade ela acaba mudando um pouco a questão de quantos átomos está de um lado, de outro, estão ligados a esse heteroátomo. Então essa de compensação é mais relacionada com um heteroátomo na estrutura, ou seja, um átomo diferente do carbono, né? Então, nesse caso aqui, as duas têm a função éter, mas o heteroátomo está numa posição diferente. Enquanto aqui tem três carbono, uma cadeia de 3 carbonos de um lado, uma cadeia de um carbono do outro, nessa outra tem uma cadeia de 2 carbonos de cada lado do oxigênio. Então, esse tipo de isomeria a gente chama de isomeria de compensação. Nesse exemplo 2 aqui, ó, a gente tem essa função aqui, ó, que tem esse heteroátomo O aqui, que é da função éster, né? Quando tem esse C dupla O aqui ligado no meio da cadeia. Então, se você for ver aqui essa função éster, desse lado de cá, ele tem esses, vamos dizer assim, se a gente não contar com esse C dupla O aqui, a gente tem 3 carbonos do lado, desse lado ligado ao C dupla O. E do outro lado, ligado ao O aqui, a gente tem 2 carbonos. Se a gente for comparar com essa outra aqui, que também tem o éster, ó, a gente tem um carbono só ligado aqui ao C dupla O, diferente dessa que tinha 3, né? E do outro lado a gente acaba tendo 4 carbonos ligados ao O, desse outro lado a gente tinha 2. Então vocês percebem que teve uma alteração aí de onde está posicionado, vamos dizer assim, o heteroátomo. Então isso a gente chama também de isomeria de compensação. E, por fim, também a gente comparar com um heteroátomo, por exemplo, de uma função desse tipo aqui, que é a função que a gente chama de função amida, né? Então, se a gente for reparar aqui nesse nitrogênio que é o heteroátomo, ele está ligado a 3 carbonos aqui e a 2 carbonos aqui, não é? Se a gente for comparar nessa outra aqui, esse nitrogênio está ligado a 1 carbono aqui, 3 carbonos aqui, você vê que mudou aqui essa quantidade, e esse carbono que antes estava ligado com o hidrogênio, agora ficou ligado com essa metila aqui. Então vocês percebem que mudou a posição aqui também dessa função amida também. Então nada mais é que uma isomeria também de compensação. Então, enquanto a isomeria de compensação muda a posição desse heteroátomo aí, o que descompensa, vamos dizer assim, os lados da molécula, já que o heteroátomo normalmente está no meio da molécula, né? Entre carbonos, por exemplo, a isomeria de posição é só uma mudança, não do heteroátomo, mas de um grupo que está associado à molécula ou de alguma insaturação que está associada a essa molécula. Aí a gente vai chamar de isomeria de posição. E de compensação é quando o heteroátomo muda de lugar na molécula e descompensa um lado em relação ao outro, né? Então, elas têm essa diferença, só que ambos são tipos de isomeria plana. Uma chama de isomeria de compensação e aquela outra que a gente chama de isomeria de posição. Com isso, a gente viu as principais formas de isomeria plana, né? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar de isomeria plana. Na próxima aula a gente vai comentar um pouco mais sobre a isomeria que a gente chama de isomeria geométrica. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Espero vocês na próxima aula. Até mais então, pessoal. Tchau, tchau.